Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula, do curso de Álgebra Linear, do período 2020.1 remoto. Continuando a falar sobre transformações lineares, essa videoaula é a aula 2, parte 2, certo? Onde a gente está falando sobre o núcleo e imagem de uma transformação linear. Hoje a gente vai definir núcleo, tá certo? E apresentar alguns exemplos e ver algumas propriedades, tá bem? Então é isso, vamos à nossa videoaula. Núcleo de uma transformação linear. Seja T de U em V uma transformação linear, tá? Então o núcleo de T, denotado por quer de T, o N de T, eu vou usar mais quer de T, tá certo? É a nomenclatura em inglês, que kernel quer dizer núcleo. É o conjunto dos vetores U, pertencentes ao meu domínio, tais que T de U é igual ao vetor nulo. Ou seja, são todos os elementos do meu domínio que são levados no vetor nulo. Então, vê bem, a minha imagem é um subespaço vetorial do meu contradomínio V. Já o meu núcleo, ele é um subconjunto do meu domínio U, tá certo? Então, o núcleo de T são todos os vetores U no meu domínio, tal que T de U é igual ao vetor nulo do espaço V, tá? Aqui, ó. Os meus vetores, eles estão aqui dentro. Aí, todos eles estão sendo levados aqui no vetor nulo. Esse aqui é o núcleo de T, tá? Bem, algumas observações. Como eu falei, o núcleo de T está contido em U, tá certo? São o conjunto dos vetores que estão aqui, ó, que estão sendo levados no vetor nulo. Então, o quer de T, ele está no domínio. Outra observação, o núcleo de T é um subespaço vetorial do meu espaço vetorial U, tá certo? Uma transformação linear, ela vai ser dita injetora, se dados U e V pertencente a U, com T de U igual a T de V, então U é igual a V. Isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que dois vetores diferentes não podem ser levados na mesma imagem, tá? Se os vetores são diferentes, então eles devem ter imagens diferentes. Se a transformação satisfazer isso, ela é dita injetora. Aí a gente tem uma condição aqui, ó. Uma transformação linear é injetora se o conjunto núcleo de T possui somente vetor nulo. O único vetor aqui que vai ser levado no vetor nulo foi o próprio vetor nulo, tá certo? Aí a T é injetora. Bem, vamos ver alguns exemplos, né? Sim, se a transformação linear T for injetora e sobrejetora, então ela é dita objetora, tá certo? Ela é sobrejetora quando acontecer o quê? Se acontecer da imagem ser o meu próprio contradomínio, tá? Exemplo 2.1. Seja T de R2 em R uma transformação linear definida por T de 1, o 2 vai ser 2 vezes o 1 mais o 2. Vê, estou pegando um vetor no R2 e estou levando em um número real, né? Isso aqui é um número. Determina o núcleo de T. Gente, determinar o núcleo é mais fácil que determinar a imagem, tá? Vamos. Temos que se U pertence ao núcleo de T, então T de U é igual a vetor nulo, tá? Nesse caso aqui, o vetor nulo dos números reais é o 0, tá? Então, a gente vai ter 2, 1 mais o 2 tem que ser igual a 0. Então, a gente tem a condição o 2 igual a menos 2 vezes o 1. Ou seja, todos os meus vetores que fazem parte do núcleo da minha transformação linear são os vetores tais que o 2 é igual a menos 2 vezes o 1. Escrevendo isso, a gente vai ter, gente, ó, quer de T, núcleo de T, é igual ao conjunto de todos os vetores da forma U1 menos 2 U1, onde esse 1 é um número real, tá certo? Essa é a condição para o vetor U estar no meu núcleo, certo? Observe o seguinte, o núcleo de T é quem? É a reta y igual a menos 2 vezes x, tá certo? Não é isso que ele falou? O 2 é igual a menos 2 vezes o 1, certo? Vamos ver outro exemplo.
Enquanto o núcleo da transformação linear T, agora ela sai, ó, de R2 e vai em R2, definida por T de 1, o 2 vai ser o 1 mais o 2 e repete a segunda coordenada, tá? Então, a gente vai determinar o núcleo dessa transformação linear. A gente tem que, se U pertence ao núcleo de T, então T de U é igual ao vetor nulo. Ou seja, gente, quem é T de U? É o 1 mais o 2 e o 2. Isso aqui tem que ser igual ao vetor nulo. Então, vamos ver qual vai ser a condição. Gente, dessa igualdade aqui, ó, o 2 vai ser zero. E se o 1 mais o 2 é igual a zero e o 2 é zero, então o 1 também é zero. Então, o único vetor aqui que pertence ao núcleo de T é o vetor nulo, certo? Nesse caso, a minha transformação linear ela vai ser injetora. Por quê? Porque o núcleo de T é somente o vetor nulo, certo? Exemplo 2.2. Considere essa transformação linear. Ela sai de R3 e chega em R3. Aqui, ó. 1, 2, 3 coordenadas. Determine o núcleo de T. Bem, então vocês já sabem, né? O que é que a gente faz? Pega a transformação, iguala ao vetor nulo e tenta encontrar qual a condição que o vetor tem que satisfazer. Bem, pela definição, o núcleo de T é o conjunto de todos os vetores no meu domínio, no caso aqui é o R3, tal que T desse vetor é o vetor nulo, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Aqui é T de U, ó. Então, T de U tem que ser igual ao vetor nulo, tá? Então, a gente vai ter... dessa igualdade aqui, a gente forma esse sistema linear homogêneo, tá certo? Escalonando, né? Porque, vê, eu tenho 3 equações e 3 variáveis. Então, para resolver esse sistema, eu tenho que usar escalonamento. A matriz dos coeficientes será essa aqui, certo? E escalonando a matriz, a gente chega nessa matriz aqui, ó, após o escalonamento. Voltando ao sistema, a gente tem isso. E qual vai ser a condição aqui, gente? Qual é a solução desse sistema? O 2 vai ser igual a menos o 3. Substituindo aqui em cima, a gente vai encontrar o 1 igual ao 3. Então, os vetores U que satisfazem a igualdade lá do vetor nulo são os vetores da forma o 3 menos o 3 e o 3, tá? Onde o 3 é um número real, tá? Então, quem é o núcleo? São todos os vetores, tá? Tal que o 1 é igual ao 3, o 2 é igual a menos o 3, onde esse 3 é um número real. Observe o seguinte, que se U pertence ao núcleo de T, então a gente pode escrever, ó, U, ele vai ser dessa forma aqui, né? Por quê? Porque ele está no núcleo. Então, posso tirar o 3 daqui, aí vai ficar o 3 vezes 1 menos 1 e 1. Gente, o que está acontecendo aqui é o seguinte, o meu vetor U, ele é a combinação linear desse vetor aqui, certo? Um vetor só, que não é o vetor nulo, sempre é LI. Então, esse vetorzinho aqui forma uma base para o meu núcleo, tá? Aí, a gente vai ter o quê? Eu tenho um único vetor aqui na base, a dimensão do meu núcleo é igual a 1, certo? Continuando. Teorema do núcleo e da imagem. Existe um teorema que ele relaciona a dimensão do núcleo com a dimensão da imagem e a dimensão do meu espaço vetorial. É esse teorema aqui. Seja T de U em V uma transformação linear, com U e V sendo espaços vetoriais de dimensão finita. Então, a gente vai ter a dimensão de U, a dimensão do meu domínio, vai ser igual à dimensão do meu núcleo, mais a dimensão da minha imagem, tá certo? Bem legal esse teorema, né? Bem, exemplo, determine a dimensão do núcleo e da imagem da transformação linear T de R3 em R3, definida por T de 1, o 2, o 3, igual a 1 menos o 2, 2, 1 mais o 3 e 0, tá? Faltou uma vírgula aqui. Bem, gente, eu não tenho esse teorema aqui,
Eu sei qual a dimensão do meu espaço U. No caso é o R3, a dimensão é 3. Então, se eu encontrar ou a dimensão do núcleo ou a dimensão da imagem, eu encontro a do outro, tá? Vou escolher o mais fácil. Qual é o mais fácil? Encontrar a dimensão do núcleo. Então, eu vou ter quer de T, núcleo de T vai ser quem? São todos os vetores do R3, tal que T do meu vetor é o vetor nulo. Então, a gente vai ter, ó, isso aqui é T de U igual ao vetor nulo. Daqui, a gente tem esse sistema aqui. 1 menos o 2 tem que ser 0. 2, 1 mais o 3 igual a 0 e 0 igual a 0, né? Daqui, a solução desse sistema, a gente encontra o 1 e menos 2, o 1. É fácil ver, né? Ó, passo o 2 para cá, então o 1 vai ser igual ao 2. Substituindo aqui embaixo, a gente vai encontrar aqui o 3 é igual a menos 2 vezes o 1, certo? Então, o núcleo de T é o conjunto de todos os vetores, tal que satisfaz essa condição aqui. O 2 é igual ao 1 e o 3 é igual a menos 2 vezes o 1, certo? Onde esse 1 é um número real. Aí, vê bem. Seja U pertencente ao núcleo de T, tá? Considere um vetor aqui no núcleo de T, ou seja, ele vai ser da forma o 1 menos 2, o 1, que foi a condição que a gente encontrou lá. Então, a gente pode escrever, eu coloco 1 em evidência, vai ficar 1 vezes 1, 1 e menos 2. Gente, esse vetor aqui está gerando o núcleo de T, tá? Então, eu tenho um único vetor, ele vai ser ele gera o meu núcleo. Então, isso aqui é uma base. Isso quer dizer o quê? Que a dimensão do meu núcleo é igual a quanto? Eu tenho um único vetor. Então, a dimensão do meu núcleo é igual a 1. Portanto, a dimensão do núcleo é 1. E a gente sabe também que a dimensão do R3 é igual a 3. Então, usando o teorema do núcleo e da imagem, a gente vai ter que a dimensão do R3 é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Ou seja, 3, né, que é a dimensão do R3 é a dimensão do núcleo. A gente descobriu que é igual a 1, e a dimensão da imagem a gente não sabe. Mas agora a gente vai descobrir. A dimensão da minha imagem tem que ser 2, certo? Que era o que ele estava pedindo. Olha, aqui eu vou deixar mais alguns exercícios para vocês sobre núcleo, tá certo? Para resolver, se tiverem dificuldades, procurem a monitora ou me procurem, tá? E é isso, é para juntar esses exercícios com os da outra videoaula para poder entregar. Aqui eu tenho minhas referências bibliográficas, os livros que vocês já conhecem. Assistam com bastante atenção a videoaula, prestem atenção nos exemplos para poder conseguir fazer os exercícios. Anotem suas dúvidas e tragam para mim e para a monitora, tá certo? E para a gente discutir na nossa aula síncrona, tá bem? Então é isso e até bons estudos e até a nossa próxima videoaula.